Graça e paz, glória a Deus, aleluia. Esse que vos fala é o pastor Herbert Christian. Bem-vindos ao canal Esperança em Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Evangelho segundo escreveu Lucas, lá no seu capítulo de número 22, a Bíblia diz no versículo de número 62: Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aleluia. Eu creio que muitos que estão me assistindo conhecem a história de Pedro e outros não. Quem era Pedro? A Bíblia diz que Pedro era um homem, vamos dizer assim, traduzindo em miúdos, um homem impossível. Um homem que agia pelas emoções dele, assim. O que ele sentia, ele falava. Pedro era um homem muito ali, vamos dizer assim, uma pessoa que questionava muito, conversava, falava muito. A gente observa muitas das vezes ele questionando a Cristo. Até quando Cristo ele foi lavar os pés dos seus discípulos, Pedro ali questiona e fala: então me lava o corpo inteiro. Ele sempre ali tinha suas pérolas, né? Pedro. Então Pedro era um homem muito impossível. A Bíblia diz que quando Jesus foi, os soldados chegaram até Jesus para prendê-lo, a Bíblia diz que imediatamente Pedro tirou a espada ali da bainha, pegou aquela espada, ele andava com uma espada e cortou a orelha do soldado. Esse era Pedro, mas ele andava ali com Cristo, ele conhecia tete a tete. E a Bíblia diz que uma certa feita, Jesus ali reunido com seus discípulos, ele disse assim: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E quando isso acontecer, todos vocês vão me abandonar. Pedro, como sempre, né? Era o primeiro a falar, quase sempre. Imediatamente Pedro disse: nunca vou te abandonar. Ele disse assim para Cristo: nunca vou te abandonar, Jesus. Imediatamente Jesus disse assim: hoje tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. E aconteceu. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali amarrado na sacada, na casa do sumo sacerdote ali, quem ele vê lá embaixo, ele olha da sacada e vê lá embaixo, negando a ele pela 3ª vez: Pedro. E logo em seguida o galo cantou. A Bíblia diz que imediatamente ele lembrou daquela palavra que Jesus disse que aquele dia, naquele mesmo dia, hoje mesmo, tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. A Bíblia diz que ele lembrou e ele chorou amargamente. Aleluia. Pedro chorou amargamente, mas o interessante é que essa amargura, essa tristeza não foi o fim de Pedro. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser o fim, mas não foi o fim de Pedro. O inimigo muitas das vezes ele quer usar o seu fracasso, a sua decepção, a sua dor, a sua perda, para botar um ponto final, para paralisar, para acabar com você. É isso que o inimigo quer, ele quer usar o seu erro, o seu fracasso para isso, para te destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz ali que Pedro errou, claro, ele negou a Cristo 3 vezes, mas a Bíblia diz que Pedro se tornou lá na frente um grande homem, talvez um dos maiores representantes de Cristo. Para mim juntamente com Paulo. A Bíblia destaca muito a Pedro, um dos maiores representantes de Cristo na face dessa terra. Porque Pedro não deixou que aquele fracasso, que aquela amargura, aquela tristeza fosse uma regra ali para a vida dele, que ditasse o futuro dele, que fosse pedra de tropeço ali, que fosse o fim para ele. Ele não deixou. Talvez você tenha deixado o seu divórcio, o seu fim. Talvez você está vivendo um momento aonde a mágoa, a injustiça que você sofreu, o momento difícil que você enfrentou, está enfrentando, venha paralisar, venha ser motivo para você estar em depressão. E muitas das vezes você diz que não quer mais nada e desistiu de tudo. A Bíblia diz que não foi o ponto final de Pedro. O inimigo queria, mas não conseguiu. Queria usar daquele fracasso e dar um fim no projeto de Deus na vida de Pedro. É isso que o inimigo quer fazer com você. A Bíblia diz que nós não podemos ficar olhando para trás. Presta atenção para você entender uma coisa. Pedro ele foi avisado.
E mesmo assim, ele cometeu aquele erro. Ele cometeu aquela injustiça. Ele cometeu aquela injustiça com aquele que era justo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi avisado e mesmo assim ele caiu. Talvez você foi avisada, você foi avisado e mesmo assim você caiu. Mas não é o fim. Coloca isso no seu coração. Não é o fim. Às vezes nós passamos por eventos, eu já passei por momentos tão difíceis que parecia que era o fim. Humanamente falando, o Herbert acabou. Não tem mais jeito para o pastor Herbert. Mas mesmo assim eu escolhi prosseguir. Eu escolhi olhar para frente. A Bíblia diz no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele esquece das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. Paulo diz isso. Eu deixo tudo que para trás ficam e prossigo para as coisas que estão adiante. Você que está me assistindo neste momento, é para você prosseguir. Não é você parar. Não é você ficar no seu fracasso, no seu divórcio, na sua dor, na sua perda. Eu perdi um ente querido, mas não é o fim. A Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança. Esperança em Cristo. A Bíblia diz que Pedro se tornou um grande homem de Deus, um pregador. Ganhou milhares de almas para o Senhor Jesus. A Bíblia diz. Até a sombra daquele homem ali curava. A Bíblia que diz. Se tornou um grande homem de Deus, porque ele não deixou que aquele fracasso fosse o fim. Não deixa que o seu fracasso, que a sua decepção, que a injustiça que você sofreu seja um fim na sua vida. Amém? Presta atenção. Guarda essa palavra no seu coração. Prossiga para o alvo. A Bíblia diz no livro de 2ª carta aos Coríntios. 2ª carta aos Coríntios, lá no seu capítulo de número 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Amém? Eis que tudo se fez novo. Amém? Deus vai fazer coisas novas na sua vida, na sua casa, na sua família. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado na vida de Pedro. Se Pedro continuasse naquela amargura, chorando engano. Amém? Erga a sua cabeça. Confie em Deus, faça como Pedro. Não deixa que esse fracasso, essa decepção, esse problema, essa dor venha ditar um ponto final na sua vida. Quando a gente acha que é o fim ali, o Senhor vem e coloca uma vírgula e escreve uma nova história na minha vida, na tua vida. Deus vai escrever uma nova história na tua vida, como escreveu na vida de Pedro, em nome de Jesus. Guarda esta palavra no seu coração. Faça como Pedro. Pedro até chorou, mas ele não deixou que aquele choro continuasse no seu coração. Ele não deixou que aquele fracasso, aquela injustiça que ele cometeu, fosse ali a destruição, o ponto final da sua vida. Não deixa que esse fracasso, essa injustiça, essa decepção, esse sofrimento, essa dor venha a ser um fim na sua vida. Muito pelo contrário, venha a ser o início de um grande crescimento, de uma grande vitória na sua vida. Amém? De um grande milagre, de uma grande bênção na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, a partir de hoje. Guarda essa palavra no seu coração. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Prossiga olhando para o alvo. O alvo é quem? O alvo é o Senhor Jesus. Coloca isso no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixa que o seu fracasso, que a injustiça, que o sofrimento, que a dor que você está passando, ou a dor que você passou, venha interferir no seu futuro. Porque Deus tem um grande futuro para você. Amém? Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no seu coração. Eu agradeço você que me assistiu até o final. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Amém? Deixa lá o sininho, as notificações para avisar quando eu postar mais vídeos, para você ser avisado, assistir as mensagens. Compartilha com outras pessoas, que o intuito desse canal Esperança em Cristo é alcançar vidas para o Senhor.
Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço do pastor Herbert, em nome de Jesus. Amém.